Será que isso aqui vai sair no Jornal Nacional hoje ou no Fantástico amanhã? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Essa decisão outra também foi tomada lá de Lisboa, direto do Gilmar Palusa. Gente, nem quando eles estão no exterior, curtindo ali os seus convescotes supremos, os nossos iluminados ministros nos dão um minuto de paz dos seus abusos. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Justiça Eleitoral confirma e petista perde o mandato de deputado. É isso mesmo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirmou a perda de mandato do deputado estadual Simão Pedro do PT, em julgamento nesta quinta-feira. O acórdão foi publicado nesta sexta-feira. Por 5 votos a 1, ficou decidido que a vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo será ocupada pela deputada Camila Godoy, do PSB. E Simão Pedro torna-se primeiro suplente do PT. E o recado de Alexandre de Moraes para o Congresso Nacional. O deputado Marcel Van Hatten fez uma acertada interpretação da decisão do ministro Alexandre de Moraes no caso do IOF. Abre aspas. É de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Ou seja, Alexandre de Moraes substitui com uma canetada o parlamento inteiro e ainda pisou em cima do Congresso. A Constituição diz que cabe a vocês fazerem isso, mas eu não concordo. Vou suspender aqui tanto a decisão do Lula quanto a de vocês do Congresso. E ainda tem a empáfia de chamar as partes para uma conciliação, arrogando-se para si próprio o imperial e hoje em tese inexistente o poder moderador. Mais um ataque à democracia e ao parlamento concluído com sucesso. Fecha aspas. Moraes anulou o executivo e o legislativo e tomou o poder para si. E com um rombo de 5 bilhões, Lula entregará Correios à União Brasil. É isso mesmo. Pressionado pelo Centrão, o Palácio do Planalto já admite nos bastidores ceder o comando dos Correios ao grupo político do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A negociação ocorre dias após o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, entregar a sua carta de demissão na última sexta-feira, em meio a um prejuízo recorde e cobranças internas por medidas de reestruturação. Vejam o vídeo. Será que isso aqui vai sair no Jornal Nacional hoje ou no Fantástico amanhã? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Você já ouviu falar do grupo Prerrogativas? Esse grupo é um grupo de advogados, são centenas de advogados que criaram esse grupo, uma espécie de organização para defender o Lula e as políticas de esquerda. Fizeram isso ao longo de muitos anos. Pode ter certeza, nunca fazem nada de graça. Nenhum esquerdista faz nada de graça. Quando Lula retornou à cena do crime, o grupo Prerrogativas ganhou muito cargo ali dentro. Lulista. Prerrogativas já emplacou ao menos 28 nomes no governo. Curioso, né? O grupo de advogados que foi criado para defender Lula, quando Lula volta à cena do crime, eles ganham 28 cargos. É muito cargo para um grupo só. Nesse grupo, tem uma pessoa especial que eu quero chamar a atenção. Tá vendo esse rostinho rechuchundinho aqui no fundo, aqui do lado do Haddad, né, pegando aqui no ombro do Haddad? Pois é. Ninguém conhecia esse cara, não era famoso nem nada, mas de repente, esse cidadão foi presenteado com a diretoria de uma das maiores estatais do governo, os Correios. Gente, os Correios são centenas de milhares de funcionários, extremamente importante para o nosso país, que dava lucro no governo Bolsonaro. Mas aí o Lula decidiu entregar os Correios para esse cidadão. Vamos ver qual foi o resultado disso? Vamos analisar? Vamos lá. Além de escândalo, Correios ainda tem calote de 300 milhões a pagar. Vamos ver todos aqui, ó. Correios divulga balanço com prejuízo de 2,6 bilhões em 2024. Lembrando, hein? Foi a estatal que mais deu prejuízo. O prejuízo é 4 vezes maior que 2023, quando a queda registrada foi de 597 milhões. E aí, uma ministra do Lula teve a pachorra de ir numa coletiva de imprensa e falar que, olha, isso não é prejuízo, nem é déficit, não confundam as coisas, tá? Pois bem, vamos continuar.
Trabalhadores dos Correios reagem à pressão do Planalto por demissões. O Planalto começou a pedir que demitisse o povo do Correio porque o Correio estava dando muito prejuízo. Correios tem prejuízo de 1,7 bilhões no primeiro trimestre. Agora preste atenção, vamos lembrar aqui. No ano de 2024 foi 1,7 bilhões, um ano inteiro, beleza? Chegou agora no primeiro trimestre, 1,7 bilhões. Espera aí. O ano é composto por 4 trimestres, certo? 1,7 bilhões, isso equivaleria ao final do ano em quase 7 bilhões de reais que o Correios ia dar de prejuízo. Continuando. Correios tem prejuízo recorde e estatal fala em insolvência. Insolvência é um nome bonitinho para dizer assim, ó, falência. Correios planeja contratar carros de luxo para a diretoria. Olha que loucura. A estatal que está correndo risco de fechar as portas, falência, o diretor dela vai lá e quer contratar carros de luxo. Seria um SUV grande e 3 sedãs médios. Calma que continua. Presidente dos Correios reajustou o próprio salário em 14% em 2 anos. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui, Fabiano Silva dos Santos, que é o presidente dos Correios. Você tá tentando lembrar desse rosto? Tá ele aqui, ó. Olha só que gracinha. Esse aqui é o Fabiano, do Grupo Prerrogativas, pegou a presidência do Correios. Olha que gracinha. Um cara que não tinha experiência nenhuma em nada disso daí. E aí ele aumenta o próprio salário em 14%, gente. 14%. E aí, vamos ver. Pressionado por prejuízos, presidente dos Correios pede demissão. Na verdade, ele não pediu demissão. Ele foi ordenado a pedir demissão para não ficar feio para o governo. O governo já estava com tanto escândalo desse cara, tanto absurdo, o Correios prestes a falir, em muitos lugares do Brasil já não entrega mais. Os fornecedores dos Correios entraram em greve. O Correios está quebrado, gente. E o cara aumentando o próprio salário. Do Grupo Prerrogativas, advogados que defendem o Lula. Então o Fabiano foi obrigado a pedir demissão. O presidente dos Correios, de 49 anos, pediu demissão do cargo na sexta-feira. A saída ocorre com a pressão política do União Brasil, que tenta emplacar o nome ligado a CIS. Não foi pressão política do União Brasil. Ele saiu porque o Lula viu que isso aí é uma bomba, é um escândalo. Inclusive, já estamos colhendo assinaturas para a CPI dos Correios. Nunca uma estatal, gente, isso aqui superou o Petrolão. Essa estatal roubou tanto, foi tão roubada, tão vilipendiada, destruída, depredada, que eles não tinham outra opção a não ser demitir um advogado. Essa é a loucura. O cara só pegou o Correios porque ele fez parte do grupo de advogado que defendia o Lula. E o Correios está quebrado. No governo Bolsonaro dava lucro e agora está dando prejuízo. Por isso que eu relatei e aprovei na Câmara dos Deputados, na Comissão de Comunicação, um projeto de lei que acaba com o monopólio dos Correios. Basicamente, acaba com abre para livre iniciativa, tá, o envio de cartas e encomendas no Brasil de forma igualitária. Então os Correios vai ter que fechar. Não tem condição de manter isso mais. Isso virou um cabide de emprego, infelizmente, ineficiente. E na última audiência pública que eu tive com o ministro das Comunicações, que é o chefe desse cara aqui, eu fiz algumas perguntas sobre justamente os Correios. Curiosamente, 3 dias depois, o cara dos Correios pede demissão. Bom, espero poder acreditar que eu tive influência nisso daí. Um abraço. E em decisão emitida de Portugal, Moraes brutaliza Felipe Martins e censura mais um grande jornal. Veja o vídeo do ex-parlamentar Deltan Dallagnol. Moraes censura mais um grande jornal, brutaliza Felipe Martins e eu vou contar pra você hoje qual que é a minha atitude mental diante de mais essa injustiça. Como que eu reajo diante de tanto abuso? Nesse nosso encontro com a justiça do dia de hoje, segundo encontro, que é na verdade mais um encontro com a injustiça, eu vou te contar e vou te mostrar algo que deveria parar o país, mas que hoje já se tornou normal, como se fosse apenas mais um dia comum, como se nada estivesse acontecendo. É uma nova decisão de Alexandre de Moraes que brutaliza, que desumaniza o Felipe Martins, alguém que está passando por um sofrimento que eu não consigo nem imaginar. E de quebra, o Moraes censurou mais um grande jornal do Brasil.
Quantos jornais, gente, quantos veículos de imprensa vão ter que ser censurados por Alexandre de Moraes para alguém fazer alguma coisa? Quando que esse inferno vai acabar? Bora aqui então direto para a nova brutalidade de Moraes e fica aqui comigo porque lá no final eu vou te contar um segredinho. Olha aí comigo a nova brutalidade. Ah, gente, além disso também no final eu vou te dizer as lições que eu tiro do Muay Thai que eu faço, do futebol do meu filho e que eu aplico para a vida e que influencia o modo como eu encaro mais uma injustiça do Moraes que ele traz sobre nós e sobre o Brasil. Dá uma olhadinha aí, ó. Moraes proíbe Felipe Martins de dar entrevista ao Poder 360. Até Lula preso deu entrevista e agora Felipe Martins aí não pode? Gente, vocês conseguem lembrar aí de cabeça quantos jornais e veículos de imprensa que o Moraes já censurou até hoje? Daqui a pouco eu vou fazer esse exercício aqui com vocês e vou tentar lembrar de todos de cabeça aqui. Mas já vai me contando aí nos comentários todos aqueles que você lembra. Isso aqui, ó, é surreal. Eu sei, gente, que todo dia o Moraes está fazendo algo novo que é absurdo, ilegal, inconstitucional, abusivo e pode sempre parecer a mesma coisa, mas eu não consigo deixar que naturalizem isso. Ontem eu até cheguei a mostrar algumas obras de arte do surrealismo para tentar comparar as decisões do Moraes com algo concreto pra gente entender. Se não assistiu, assiste lá ontem à noite. Eu postei esse vídeo comparando o Moraes com as obras de arte surrealistas. Agora, eu não vou deixar que naturalizem isso aqui. Eu vou vir aqui falar, vou denunciar, vou me indignar sempre, todas as vezes. Quantas vezes ele fizer, não importa. E se você também não quer permitir que banalizem o mal, que banalizem a injustiça, vai deixando aí o seu like para voz a nossa indignação conjunta chegar mais longe. E olha aqui como até o Poder 360 ficou incrédulo com o que o Moraes fez. O ministro Alexandre de Moraes do STF proibiu Felipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, de dar entrevista ao Poder 360. Qual foi o fundamento? A fim de evitar risco de tumulto nesse momento processual. O magistrado não elabora, ou seja, ele não explica o que ele entende por ser um risco de tumulto. Como eu não creio quando eu vejo uma coisa dessas, eu decidi abrir a decisão. E abri a decisão que tá aí, tô compartilhando com vocês. E quando eu vi, mesmo vendo, eu não acreditava. Olha aí, gente, isso é inacreditável. Ele não dá uma justificativa jurídica, ele não fala nada plausível, é um nonsense. A decisão é só isso, é só esse parágrafo aqui a decisão, ó. É só esse parágrafo aí. Indefiro por risco de tumulto. É só nesse parágrafo a fundamentação da decisão. Antes disso aqui, se for olhar para cima da decisão, daqui para cima, ó, é basicamente o relatório. Ele está relatando o caso. E aí ele vem e decide em um parágrafo dizendo que existe um risco de tumulto. Eu também ele está citando ali o artigo 282 do Código de Processo Penal. Mas não tem nada a ver com entrevista. Esse aí é um artigo que fala sobre a prisão preventiva. Que, aliás, não deveria mais existir nem prisão preventiva, nem cautelares substitutivas de prisão para Felipe Martins, porque as provas contra ele desapareceram, esfarelaram, viraram pó. Mas aí ele vem e ele decide nessa partezinha amarela, e esse é todo o fundamento, dizendo que não cabe entrevista. E não cabe por quê? Porque é impertinente e inadequado, a fim de evitar o risco de tumulto nesse momento processual. Como assim? Risco de tumulto para quem, Alexandre de Moraes? Para o processo que não é, porque a entrevista não é entrar no processo. O processo é blindado, são as partes que falam, o juiz decide. Risco de tumulto para o Felipe não é, ele quer dar entrevista. Para o Poder 360 não é, ele pediu. Para quem que é o risco de tumulto? Entendi! O risco de tumulto é um risco de imagem para Alexandre de Moraes, porque a entrevista vai expor as suas ilegalidades e abusos. Agora eu entendi. É o mesmo risco de tumulto que fez eles calarem os críticos, censurarem contas e redes sociais e agora, recentemente, regulamentarem e censurarem as redes sociais no Brasil. Jornalistas, vocês ainda não entenderam, não, meus queridos? Censura não tem ombro. A censura, uma hora chega para todo mundo e tá chegando para vocês também. E aqui eu não tô nem falando especificamente aí do Poder 360, que até onde eu saiba, o Poder 360 nunca apoiou explicitamente a censura do Supremo. Eu tô aqui falando de maneira geral dos jornalistas que, por não gostarem do Bolsonaro ou do bolsonarismo, apoiaram todos os abusos, os absurdos do Supremo, apoiaram a censura quando era com os outros, achando que nunca chegaria neles. Mas agora está chegando. E um que apoiou os abusos e já foi censurado por Alexandre de Moraes 2 vezes foi a Folha de São Paulo. Quem lembra disso, hein? Olha aqui, ó. Moraes censura a entrevista da Folha com um ex-assessor de Bolsonaro.
E quem lembra dessa outra aqui, ó, quando Moraes censurou uma reportagem da Folha sobre Arthur Lira? Aí, Moraes censura a reportagem sobre a acusação de agressão feita por ex-mulher de Arthur Lira. Bora lembrando aí das demais censuras do Moraes? Teve também aquela censura da Cruzoé, lembra? Daquela reportagem, o amigo do meu pai? Essa aí, ó, o amigo do meu pai. Lembram dessa? Teve também a censura à Oeste, por meio da desmonetização da revista Oeste. Você lembra dessa? Ordenada, mandando que os assessores usassem a criatividade, porque o Moraes queria desmonetizar e só queria achar algum fundamento para poder desmonetizar. Você lembra dessa? Isso aqui não deixa de ser uma forma de censura. E mais recentemente, quando o Moraes tentou censurar o Aldo Rebelo em plena audiência durante o julgamento da ação do golpe, hein? E isso sem falar nas centenas de contas, perfis das redes sociais de jornalistas, políticos, ativistas, cidadãos comuns que Moraes já censurou ao longo dos anos, além de ter censurado até mesmo plataformas inteiras, bani-las do Brasil, como o X e a Rumble. Antes de encerrar, deixa eu te contar agora o que eu prometi. Primeiro, um segredinho. O Moraes deu essa decisão que eu mostrei para vocês censurando o Felipe Martins mais uma vez. E agora também o Poder 360 sendo censurado, e ele deu essas decisões lá de Portugal, lá direto do Gilmar Palusa. E a decisão de ontem, no caso do IOF, que deu um verdadeiro golpe na democracia ao humilhar e subjugar o executivo e o judiciário, de uma vez só, hein? Lembra dessa aí de ontem? Eu fiz um vídeo ontem sobre isso, você tem que ver esse vídeo, eu vou deixar para você na tela e na descrição no final. Essa decisão outra também foi tomada lá de Lisboa, direto do Gilmar Palusa. Gente, nem quando eles estão no exterior, curtindo ali os seus convescotes supremos, os nossos iluminados ministros nos dão um minuto de paz dos seus abusos. Mas eu fico imaginando como que essas decisões estão sendo gestadas lá no Gilmar Palusa, no meio dos encontros, dos sussurros com ministros do STF e com ministros do governo Lula. E para fechar, gente, essa aí foi mais uma porrada na gente. Mas a vida ela é feita de porradas. Hoje eu postei lá nos stories do Instagram um pouco do meu treino de Muay Thai do dia de hoje de manhã. Eu coloquei lá uma lição do Muay Thai pra vida. Dá uma olhadinha aí, vou jogando no stories. E eu postei ali uma lição do Muay Thai pra vida. Na luta, como na vida, não se trata de apenas aprender a bater. A gente tem que aprender a apanhar, aprender a absorver o impacto e continuar ali firme. Um atleta que não aprende a apanhar, ele não vai ter sucesso. Não tem como avançar, não tem como ganhar nada. E é assim na vida também. E por isso que eu fiquei orgulhoso hoje, depois do Muay Thai, de ir pro futebol do meu filho. Aqui foi eu no Muay Thai ainda, mas eu fui pro futebol do meu filho e vi ele lá, assisti ele tomando umas 3 porradas em faltas que lascou até um dente. E aí ele se levantou e ele não se deixou intimidar, seguindo jogando e lutando pelo time, vibrando, vamos time! E hoje a história teve um final feliz, porque o time dele ganhou. Confere lá depois lá no meu Insta e se lembre sempre, gente, não se trata apenas de saber bater, tem que saber apanhar, absorver impacto, levantar quando a gente cai, seguir em frente com determinação, perseverança, mesmo quando a gente não para de apanhar dos abusos, das ilegalidades e das censuras supremas. E como reagir então aos golpes e abusos? Absorvendo, aprendendo a apanhar, levantando de novo, perseverando, orando, lutando. Que Deus abençoe o seu final de semana e da sua família e não perca a oportunidade de amanhã ir à igreja e investir um tempo especial de relacionamento com Deus, orando por todos nós e pelo nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.